A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver e estamos aqui com muita alegria por estarmos reunidos, aprendendo sempre um pouco mais sobre a doutrina espírita. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. Nós já falamos sobre diversos temas e vocês se lembram daqueles povos que foram banidos lá, aqueles povos que moravam, que viviam em planetas que orbitavam a estrela Capela e que de lá eles foram banidos e foram trazidos aqui para a Terra para aprender com novas experiências. Então, nós já falamos a respeito dos egípcios e hoje estaremos falando a respeito dos hindus. Já iniciamos esse tema no programa anterior, falando sobre a Índia, e hoje estaremos dando continuidade. Bem, esse é o capítulo 5º e você pode acompanhar conosco e também pegar os programas anteriores. Mas antes disso, o nosso olá ao querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria que a Solange cita aqui no nosso começo de programa não é uma alegria vã que serve somente para título. É algo que nós sentimos profundamente porque nada nos faz mais feliz do que aquilo que realmente nos dá uma noção do que estamos fazendo na Terra. A nossa felicidade não depende tanto de termos bens, de termos conforto, de termos recursos abundantes, como depende de termos consciência do que viemos fazer aqui e para onde vamos. Há uma mensagem muito interessante que depois que o Luiz Leite e o Alailson Cunha abraçarem vocês em nome da Boa Nova, nós vamos contar. Mas antes, vai lá o Luiz Leite e o Alailson dando o abraço da Boa Nova até você. Lembrando, como sempre, da nossa campanha, o Espiritismo precisa de você, sua participação é muito importante. Basta ligar no 0800 12 18 38, inscrever-se no Clube Amigos da Boa Nova, da forma que você desejar, com a quantia que você também puder. Qualquer coisa é muito importante para nós. Tudo isso vai auxiliar na divulgação de todo esse trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. 0800 12 18 38. Como eu falava antes, certa vez Chico foi a um enterro lá no cemitério. Depois que foi sepultado o corpo, ele passeava para buscar a saída quando viu um espírito sentado sobre uma lápide. E ele, de uma certa forma, conhecia aquele espírito. Havia sido uma pessoa muito poderosa, muito rica da cidade onde ele estava morando.
E, naturalmente, que conhecia o Chico, que já havia ouvido falar, Chico então se aproximou da alma que estava em péssima condição. Estava assim desesperada, e o espírito disse ao Chico: Chico, se você escuta os mortos e você escreve para os vivos, diga a eles que de verdade os espíritas são os verdadeiros milionários da terra. Disse a alma de um espírito que havia sido muito rico e que agora era apenas um trapo. Que os espíritas, diz este homem, que conheciam esses ensinamentos preciosos que garantem a cada um de nós o que deveremos fazer, como deveremos agir, qual é o caminho menos doloroso durante a vida física, teriam, Solange, como se preparar. Exatamente. Para enfrentar qualquer dificuldade antes que ela acontecesse. Isso. Para estarem sabendo que se daqui a 10 anos eles vão precisar participar de uma competição de corrida, eles têm 10 anos para treinar o corpo, para melhorar o fôlego, para tonificar os músculos. Se daqui a 10 anos eles vão ter um certame de poesia, eles têm 10 anos para aprender literatura, para aprender a manejar a língua, para aprender conhecimentos que vão dar poesia ao que vão dizer. Se daqui a 10 anos eles serão testados num certame de matemática, eles têm 10 anos para se preparar nas tabuadas, nas regras, nas equações. E quando chegar a hora, exato, saberem fazer. Isso me lembra uma construção, André. Quando a gente constrói alguma coisa, a gente começa pela fundação. E essa construção, ela vem aos poucos, desde a base da fundação, de tudo que você vem trazendo. E essa preparação, essa construção é de nós mesmos, naquilo que a gente tem que fazer conosco, para que futuramente a gente se prepare para coisas que nós vamos encontrar do lado de lá. Isso é interessante, mas se você observar, Solange, da robustez da fundação depende a altura do prédio. Você pode até fazer uma fundação, mas se ela for feita de maneira canhestra, de maneira assim, não muito resistente, quando você começar a aguentar as primeiras fiadas de tijolo, ela aguenta. Mas quando você vai pôr o telhado, ou quando você quer construir um segundo andar sobre aquele, aí a fundação não resiste. A casa começa a afundar, porque ela não está firmemente lastreada. Ela tem uma base, mas é uma base assim muito, muito precária, muito frágil. Exato. Quando nós aprendemos a respeito da doutrina espírita, nós passamos a ter condições de concretar a fundação, de fazer aquelas sapatas profundas, de abrir aquelas brocas que vão até lá embaixo e alicerçar, como diz o Evangelho, a nossa casa na rocha, não na areia. E então podem vir as chuvas, podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, podem vir os testemunhos, e a ventania, a enxurrada, nada vai fazer com que a casa entre em ruína. Enquanto que se a nosso alicerce, até mesmo mais ou menos firme, for feito sobre a areia, qualquer erosão vai expô-lo e a casa vai trincar e vai cair. Então, esse conhecimento da doutrina que o Espírito diz ao Chico representa para todos nós um motivo de muita alegria. Mas não é uma alegria qualquer, uma alegria de ir na festa, uma alegria de ganhar um presente, uma alegria de conseguir a roupa nova, trocar de carro. Não, é uma alegria de viver. Porque você sabe por que está fazendo isso. Você tem uma noção da sua responsabilidade e, mais do que isto, você tem a certeza de que o que você encontrará de felicidade pela frente, você pode estar semeando hoje. Não depende do governo, não depende dos pais, não depende da sorte, depende da nossa vontade. Esta semeadura garante ao interessado esta condição melhor no amanhã, porque o que nós vimos aqui, estamos vendo neste livro, é um grupo civilizatório que não pôde continuar no paraíso. De lá foi retirado para passar alguns milênios num ambiente muito pior do que aquele que eles já podiam estar. Essa é a alegria que ele perdeu.
Por quê? Porque não abdicou dos seus vícios, não abdicou dos seus comportamentos, não se tornou mais humilde, não aprendeu com as experiências a se tornar um ser melhor, um espírito mais adequado àquele orbe. Então, como ele, levado ao palácio, picha as paredes, põe fogo nas cortinas, quebra os cristais, pendura-se no lustre, não sabe viver dentro de um palácio, eles têm que sair do palácio e ser levados para a selva, onde eles podem dormir na árvore, onde eles podem fazer o que eles quiserem, de qualquer jeito. E esta perda do palácio, a pessoa só vai notar na tristeza depois que tem que ir embora. Exato. Que é o que aconteceu com os hindus também, que nós já começamos a ver na semana passada. Eles tinham já um conhecimento espiritual, eram dotados de uma lembrança das coisas importantes da alma, foram secundados pelos prepostos de Jesus. Foi a primeira grande organização que veio à Terra para firmar esta base, para servir de apoio aos que vieram depois. Receberam os ensinamentos que foram preservados pelos Mahatmas, pelos sábios, pelos gurus dos seus tempos. Receberam os ensinamentos de Krishna, de Buda, com uma visão muito próxima dos valores do Cristo, 6.000 anos antes. E então, ao invés de estarem dispostos a criarem com isto uma sociedade que garantisse para eles o alvará de soltura da prisão, como nós vimos na semana passada e vamos rever agora no texto, fizeram com que apenas eles aprofundassem aqueles atávicos defeitos. Aquilo que carregavam no espírito, ao invés de se livrarem, eles deram um jeitinho de voltar a colocar aquilo na sociedade. Então nós convidamos você que está com a gente, assistindo o nosso Alegria de Viver, a que possa pegar o seu livro A Caminho da Luz e acompanhar conosco a leitura que a Solange vai fazer já do item que nós comentamos semana passada, mas para relembrar o item que fala sobre as castas. Exatamente, vamos lá então. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral, como devia, o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Os condutores do povo hindu, vejam só, os condutores do povo hindu conheciam as elevadas finalidades da vida, eles sabiam, mas lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, do passado, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo. 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Aí está. Por causa da criação das castas, né, André? É o que nós vamos ver aqui, na sequência. Vamos lá? Em breve, a organização das castas separava suas coletividades para sempre. Estas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso.
Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original da sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem. Ou seja, eles estão dando nome à sua religião de Arya Dharma, que quer dizer aquela lembrança que eles tinham da religião original, mas que naquele período, no seio da religião original, não existiam comunidades especiais ou autoridades centralizadoras, a não ser existir apenas uma profunda e maravilhosa liberdade de sentimento, naquele período em que esta religião era vivida por eles em outro lugar. Mas eles chegaram aqui carregados das vaidades, dos seus orgulhos, e dando-se o nome de Árias e criando aquela religião que dão o nome da sua religião antiga, eles a deturpam. Eles estabelecem as castas. Eles fazem a diferenciação para que os melhores pisem nos piores e os ignorem, social e religiosamente. Coisa que a religião tradicional que eles usavam para dar o nome à nova forma de culto, não tinha nada disso. Veja que interessante. É como uma deturpação. É como mais ou menos o que fizeram com os ensinos de Jesus. Ao criarem exércitos papais, exércitos destrutivos, invasões em nome do Cristo para tomar territórios. Jesus não disse nada disso. Como é possível que alguém, esquecendo-se daquele que disse que era preciso amar o próximo como a ti mesmo, se alguém te batesse numa face, você deveria entregar a outro? Como era possível fazer um exército com as insígnias do Senhor ou da igreja que o representava para invadir, para roubar, para saquear, em nome de Jesus, todas essas coisas? Não faz o menor sentido, né, André? E também, se você tiver interesse, no programa anterior, nós falamos um pouco a respeito das castas. Isso mesmo. Vocês podem procurar lá. Bem, depois Emmanuel traz pra gente um próximo subtítulo que se chama Os Rajás e os Párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes foram considerados como párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do seu povo de iniciados e profetas. Estamos lembrando aqui, Solange, que este livro foi escrito em uma época em que Gandhi ainda estava encarnado. Ele não havia ainda sofrido a agressão do assassinato. Então nós vemos aqui o quê? Que esses sistemas de filosofia avançado, eles conseguiram trazer para cá, mas ao invés de mantê-lo puro como era, eles criaram aquilo de separarem-se das raças que estavam aqui esperando para serem educadas. Os espíritos que chegam com uma missão vindos de outro orbe têm a tarefa de educar os que estão aqui, ajudando-os a progredir. Mas ao invés disso, o que fazem eles? Criam um sistema para apartar os miseráveis abaixo deles. Afastam eles. Eles não fazem parte do nosso grupo, da nossa forma de crer, do nosso padrão, do nosso clã. Eles são a parte, são os párias. E isso, já naquele tempo, quando o livro estava sendo escrito, estava Gandhi lutando para que essas diferenças não fossem levadas a esse nível de hostilidade ou de afastamento entre os povos irmãos, entre membros de uma mesma comunidade. E o Gandhi foi um líder espiritual muito famoso, porque ele pregava uma resistência pela não violência, ou seja, ele ensinou o povo a resistir
contra leis, porque era uma colônia inglesa, então ele ensinou o povo a resistir contra essas leis de uma forma pacífica, se recusarem a fazer determinadas coisas, a cumprir determinadas leis, mas de uma forma pacífica. Ficou muito famoso. O Gandhi tem uma história muito bonita. Quando nós vamos à questão 573 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é a missão do homem encarnado na Terra, missão, os Espíritos explicam que é instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições. E no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no mundo de prova e expiação qual é a tarefa dos espíritos que estão aqui em expiação, porque os outros ainda não são em expiação, estão em aprendizado. Mas os estrangeiros que vêm para a Terra em expiação, eles têm a missão de ajudar a avançar os povos que estavam aqui. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o que os espíritos capelinos que chegaram na Terra, na família dos hindus, deveriam estar fazendo com os aborígenes, com os que estavam lá. E o que eles fizeram? Eles se cercaram, se defenderam e expulsaram da sua religião e da sua sociedade aqueles que não eram como eles. Exatamente, nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo bloco. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique conosco. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 5, que fala sobre os hindus. E eu vou retomar um pouco a leitura do bloco anterior, no item os rajás e os párias, para que a gente possa dar uma continuidade. Então Emmanuel fala assim para a gente: ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajás, soberanos ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes, ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito de avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que primeiro vamos lembrar novamente que quando ele cita Gandhi, ele fala o espírito de Gandhi, ele não está se referindo ao Gandhi espírito, ele está se referindo ao Gandhi encarnado, porque se você for observar, este livro foi escrito por Emmanuel em 1938. E depois, Gandhi só desencarna em 1947, na primavera, no começo de janeiro, no meio de janeiro, quando ele é assassinado, 47 ou 48, que é a data da desencarnação de Gandhi. Então, ele está falando de alguém que está encarnado, que está lutando para melhorar o seu povo, apesar de ter que respeitar todo
esse psiquismo adulterado, esses séculos de repetição de mesmas tradições, etc, etc. Agora, ele aqui volta a afirmar que os párias são a ralé de todos os seres. Imagina, eles estão andando por algum lugar, tem que fazer um barulho para informar que eles vão passar, para que os venturosos se afastem, para não ter contato com eles. Que absurdo isso, não é? Agora, também é importante lembrar que os hindus são dos primeiros povos a entenderem a reencarnação como uma lei. E aqueles rajás, os príncipes ricos, opulentos, cheios de todos os tesouros da Índia, que andavam com os seus elefantes pelos caminhos onde os miseráveis estavam em abundância, cheios de pedrarias penduradas, morrem no corpo e têm que nascer como um miserável. Isso. Para irem se educando. Apesar de que estas coisas poderiam ser evitadas se os próprios hindus compreendessem ou pusessem em prática esta compreensão da reencarnação, que não há nenhum sentido que nós mantenhamos uma estratificação física quando espiritualmente nós migramos de um para o outro estamento. Nós vamos de uma para outra classe e vamos nascer numa condição muito pior porque fomos bastante ricos e egoístas numa vida anterior. É muito estranho que ele diga isso em uma época, em uma terra onde isso tudo é conhecido há milhares de anos, não é mesmo? Exatamente. E agora, Solange, nós vamos para o encerramento deste capítulo. Exatamente. É um subtítulo que se chama Em Face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo que lá nasceu na escola dos Charvakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas acima dos seus yogis e dos seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. Essa expressão de Emmanuel neste final do capítulo representa o esforço de todo um conjunto de espíritos nobilíssimos que querem fazer com que não apenas na Índia não existam castas, mas que nós, em nossa sociedade, em nossa comunidade distante da Índia, também não vivamos separados por títulos acadêmicos, por rótulos de roupas, garrafas, de veículos, por símbolos que demonstrem superioridade ou inferioridade, que nós paremos de criar castas que não são religiosas, mas que afastam as pessoas, porque acabam colocando-as em comparação no nível maior ou no nível inferior. Quando a matéria, por exemplo, é usada como medida, como régua. Nós usamos muitas réguas para criar castas, não é? Nós temos símbolos de consumo, nós temos estilos de vestimentas, nós temos veículos com marcas específicas em níveis de preços variados. Nós temos bairros que separam as pessoas das de menor categoria. Nós temos lugares onde as pessoas vão fazer compras, umas destinadas ao povão, outras destinadas aos mais abastados. Nós vivemos, de uma certa forma, sob o império de castas de outra natureza que não religiosa. Então, o esforço dos espíritos é nos ajudar, Solange, a que nós vençamos, graças ao amor que o Divino Mestre veio trazer, esta inclinação que não é só do hindu, é do espírito atrasado que somos nós, de querer que os nossos prevaleçam em detrimento dos outros,
de querer que todas as coisas que nos pertençam sejam mais bem valorizadas do que as coisas que pertencem aos outros, que as nossas ações estejam acima da importância que tem a ação de nossos vizinhos. Então, marcas, estilos, maneiras de agir, nós devemos policiar, devemos observar para que nós não nos permitamos viver, como o Emmanuel está dizendo, algo que é contrário em absoluto ao esforço dos espíritos que deixaram o seu conforto e vieram ao mundo para morrerem na cruz. Seja o Divino Mestre, seja todos aqueles que, depois de Jesus, inspirados pelo seu exemplo, também foram ao circo como mártires ou foram crucificados nas estradas para o testemunho da sua fé. Nós devemos entender que isto deve servir de estofo, de adubo, para que nossa crença não seja apenas uma expressão verbal, mas que nós encontremos nisto realmente a nossa tarefa de emancipação do nosso espírito para ajudar o Senhor a melhorar a humanidade. Por isso é que essa vinda de Jesus trazer a concórdia à terra representava já alguma coisa que havia sido prometida e que os próprios hindus sabiam, mas que perderam a chance quando se deixaram arrastar por essas diferenças. E então vem Jesus para nos lembrar de tudo isto, uma vez que nós somos também os herdeiros dessa civilização perdida de capelinos, não é? Exato. Com nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência. Portanto, nós nos reverenciamos aqui a figura de Emmanuel, que nos ensina tudo isso, e nos lembramos que não estamos aqui para julgar os hindus na sua epopeia, porque nós somos iguais. Exatamente. Somos herdeiros do acerto e dos erros. E o que é bonito que Emmanuel vai trazer futuramente, vai falar sobre as migrações sucessivas, então sobre outros povos, e nós vamos compreender melhor muitas coisas, né, de povos que nós conhecemos hoje em dia, né, desses países todos que se agruparam, e nós vamos ter um entendimento muito melhor sobre isso, sobre as características de cada povo também. Tanto que na próxima semana, no nosso próximo programa, nós teremos a família indo-europeia. Indo vem dos hindus e que agora estão na Europa, né, transmitindo este conhecimento e também recebendo do ambiente europeu aquilo que era necessário para que ele se melhorasse. Mas isso aí é para depois, na próxima semana. Isso, não percam, não percam. Capítulo 6 do livro A Caminho da Luz, falando sobre a família indo-europeia. Isso, ok. Bem, nós agradecemos a sua participação, deixamos o nosso convite, como sempre, que vocês, se gostarem de estudar conosco, podem estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério. Amanhã, na TV o Livro Mundo dos Maior, Espíritos. amanhã estaremos fazendo ao vivo o estudo do Livro dos Espíritos, e no estudo que é bastante interativo, você pode levar as suas dúvidas, obter respostas, enfim. O princípio vital, Exato. explicando onde que as obras de André Luiz mostram que ele está presente, o que acontece com o homem, com os espíritos em busca desse elixir da vida, não é? Isso. Vamos amanhã mostrar algumas coisas. Amanhã, a partir das 16 horas. E se você... Onde mesmo? Na TV Mundo Maior, né? Isso. E se você amanhã às 16 horas está muito complicado, você pode estudar conosco também. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, na tvalvoradaespírita.com.br. Estudo do Livro dos Espíritos. Então, oportunidades para estudar não faltam. E tem tanta coisa boa para a gente aprender, que é muito bom, muito interessante. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz, e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa vibração. Obrigado, Senhor, por sempre acenar ao nosso entendimento com as mãos abertas da paciência, da tolerância constante, da compreensão das nossas fraquezas e da convicção de que, mesmo os piores, tornar-se-ão os melhores. Mesmo os mais desassistidos acabarão sendo os responsáveis por abastecer os miseráveis. Mesmo os mais ignorantes e analfabetos da alma
tornar-se-ão aqueles que vão ensinar das cátedras a sabedoria aos ignorantes. Ah, Senhor, pode parecer uma ilusão diante da distância que nos separa desses instantes gloriosos, mas, considerando que a tua boca jamais emitiu uma inverdade, preferimos crer em você, mesmo descrendo de nossa capacidade, com a esperança de que um dia isso se torne verdade, que nós realmente possamos lograr abandonar a ignorância, a preguiça e a maldade e nos tornarmos servos do saber para ajudar outros a serem bons, para estimular neles as virtudes que aprendemos com a tua paciência, tendo paciência, com a tua resignação, compreendendo as dificuldades alheias, com o teu otimismo, que olhava para nós com a certeza de que nós sairíamos do atoleiro, também tendo otimismo e paciência para repetir as lições e os ensinamentos quantas vezes forem necessárias. Que nós aprendamos contigo, Jesus, a não sermos mais vítimas, considerados por nós mesmos coitados, injustiçados, aqueles que não deveríamos estar passando pelas dificuldades, mas ao contrário, que nós tenhamos orgulho de sermos testados, que saibamos da alegria que está reservada àquele que vence a si próprio, mesmo quando pareça um derrotado aos olhos alheios. Que a nossa felicidade não esteja na consciência dos outros, que nos aplaudam ou que nos enalteçam. Que a nossa felicidade esteja na nossa consciência feliz de estarmos do teu lado, de estarmos ajudando o teu esforço a fazer o mundo ser melhor, com a nossa humilde palavra, com o nosso gesto de carinho ao mendigo na rua, com a palavra generosa a alguém que falhou, sem julgá-lo, sem condená-lo. Que nós estejamos exercitando este mandato amoroso em teu nome, graças ao que nós aprenderemos a ser não apenas humanos, mas a sermos melhores seres humanos do que temos sido. Obrigado, Jesus querido, por nos ensinar que, historicamente falando, nós somos herdeiros dos equívocos, a caminho do teu coração magnânimo. Com muita gratidão nós cantaremos, Senhor, aquilo que todas as vezes repetimos, que você nos ensine a servir, para que a gente possa seguir na tua direção. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
me ajudar.